Vem comigo para o Instagram. Olá, muito boa noite, Instagram! Sejam bem-vindos. Estou aqui em direto, Instagram, Facebook. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, mais um dia da nossa série Desconfinando o Tempo. Portanto, venham para cá. Quem está aqui no Facebook, salta aqui para o Instagram. Sejam muito bem-vindos. Vamos desconfinar o tempo. Como é que nós vamos desconfinar o tempo? Hoje vamos falar sobre um tema que é muito particular e muito especial, que tem a ver com aquilo que eu também trago muito de conteúdo, que é foco e produtividade. Manu já está no pedaço. Boa noite, Manu. Boa noite, Ricardo. Sejam bem-vindos. Estou aqui também no Facebook. Saltem para cá, para o Instagram. Venham para cá, @Gustavo Desousarte ou @ManuCabral. Muito bem, vamos chegar aqui com tranquilidade, mas esse compasso de espera, esse iniciozinho, estou aqui a fazer dos dois, mas depois vamos saltar aqui para o Instagram e vamos fazer só aqui no Instagram, ok? Portanto, vamos falar um pouco sobre aquilo que é o desconfinar do tempo. É aquilo que é o nosso objetivo principal, foi construir uma série de lives para dizer como é que nós conseguimos desconfinar esse tempo de período de pandemia. Como assim desconfinar o tempo em período de pandemia? Por isso que é desconfinar. É permitir, através da inteligência emocional e através da gestão do tempo, como é que nós vamos construir aquilo que é a nossa produtividade. E hoje é um tema magnífico sobre isso. Caiu como uma luva. Em conversa com a Manu, nós chegamos a esse tema espetacular que é uma das coisas que ela traz diariamente como conteúdo no seu Instagram, que tem a ver com foco, disciplina, produtividade. Quem não quer ter mais produtividade? Não sei. Eu acho que todas as pessoas. É que nem nós perguntarmos quem quer ganhar mais dinheiro. Eu acho que a resposta é sempre eu. Eu sempre quero mais um pouco de dinheiro, eu sempre quero um pouco mais de produtividade. Produtividade aonde? Produtividade na nossa vida. Boa noite, Irene. Boa noite, Armandina. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Facebook, salta para o Instagram, @Gustavo Desousarte. Não fiquem aí. Vamos ter aqui uma live em conjunto que vai ser só no Instagram, não vai ser no Facebook. Estou deixando aqui só um pouco no o Facebook a trabalhar enquanto nós voltamos para cá para o Instagram. Portanto, vamos desconfinar o tempo. Quando nós falamos um pouco sobre aquilo que é o desconfinar o tempo, nós permitimos verificar quais são as etapas, quais são as métricas, o que nós devemos fazer e como, que é mais importante, devemos fazer. Semana passada falamos sobre obesidade mental, excesso de informação que acabamos por não produzir nada. Isso é um dos aspectos que nos impede de conseguir desenvolver determinadas coisas na nossa vida, nossos projetos. Eu falo muito sobre projetos, mas os projetos são projetos de vida, não necessariamente um projeto arquitetônico, ou um projeto de estudo, ou um projeto de qualquer coisa. Pode ser também, mas é um projeto de vida. E na nossa vida nós construímos projetos, ou deveríamos construir projetos. Ok? Portanto, olha, primeiramente, quem não me conhece, Gustavo das Artes, vamos falar sobre desconfinar o tempo, foco e produtividade. Estou a falar de Viseu, cidade no centro de Portugal. Já repararam aqui um pouco com o meu sotaque, que é meio brazuca, meio portuga. Ok? Portanto, eu estou aqui no centro de Portugal, nasci no Brasil, carioca da gema, e vivo em Portugal já há muitos anos, há 18 anos, tanto quanto tempo que eu tinha de vida lá, eu tenho aqui. E a nossa convidada de hoje, que eu já vou chamar aqui, Manuela, está tudo pronto aí, tudo alinhado, vem de São Paulo, vem de uma cidade do interior de São Paulo. Olha, deixa eu cá, eu tenho aqui meus apontamentos para não me perder, ok? Chamado Goianinha. Tô certo? Manu, me ajuda, por favor. Chamado Goianinha, uma cidade do interior de São Paulo. Portanto, olha, mais do que eu estar aqui a falar,
Vamos fazer uma coisa. Vamos chamar a Manu. Então, Manu, anda para cá. Vamos começar a trocar ideias. Vamos trocar ideias. Facebookianos! Pessoal do Facebook, tá a começar agora. Já chamei aqui a Manu. Boa noite, Manu. Seja Boa noite. bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Que, Obrigada. que honra tê-la aqui. Muito obrigado. Gratidão por ter aceito esse convite. E, eu convidei a Manu e quando nós falamos, aliás, inicialmente eu até falei, Manu, escolhe tu o tema. Qualquer coisa que você vai falar vai ser fantástico. E aí é buscar assim um pouco daquilo que a Manu produz, que eu também acompanho. E a gente trocou essa ideia e falou, olha, calha aqui perfeitamente aqui o foco e a produtividade. Algo que tem tudo a ver com desconfinar o tempo. Manu, gratidão, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, né? E vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, como você já falou, que pode resolver tantos problemas na nossa vida, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas, a gente deixa áreas da nossa vida de lado por falta de produtividade. Então, vamos falar um pouco como cuidar melhor do nosso tempo, né? Hoje, Com certeza. Falar um pouco como cuidar do nosso tempo, mas também trazer o nosso tempo para ser o nosso amigo. Uma das grandes coisas que eu ouço quase que diariamente é: o tempo é o meu maior inimigo. E depois, eu gosto de deixar o tempo passar. E gosto muito daquela frase do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar. Isso é uma coisa absurda. Até me dá uns nervos quando alguém me diz isso. Deixa a vida me levar. Você tem um poder maravilhoso na sua vida que só depende de ti, que é o seu controle sobre tudo aquilo que você faz. E você deixa a vida levar. Olha que coisa magnífica. Você, em vez de ter o controle e fazer aquilo que você quer, não, você deixa a vida levar. Estou a gastar o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos. Que, aliás, primeiramente, antes de nós continuarmos, Facebook, salta para o Instagram, vou finalizar aqui no Facebook, que agora já estamos com a nossa convidada, não vou ficar aqui. Salta para o Instagram, @Gustavo Desosarte ou @MManuCabral, ok? Bye, bye. Pronto, agora focado, porque nós vamos falar de foco, não adianta eu estar aqui a saltar de um lado para o outro, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje, essa história de andar a saltar de um lado para o outro. O que será isto? Antes de nós continuarmos, eu vou pedir um favor para vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristi, ou Cristine, não sei. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jorge. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir um grande favor para vocês. Estão a ver aqui embaixo aquele aviãozinho, carreguem ali, vai subir alguns nomes. Aqueles que só tiverem em verde, não vale a pena mandar para todo mundo, só aqueles que tiverem em verde, mandem para as pessoas para estarem junto conosco aqui e partilhar essa live junto com eles. Pode ser? Carreguem aqui nesse aviãozinho, vai subir aqui vários nomes, carreguem só os que estão verdes, só os que estão aqui presentes. Ok? Então vamos falar um pouco sobre aquilo que é esse tal tempo, que é o tal bem mais precioso que nós temos. E primeiro eu quero agradecer cada um que está aqui, porque está a gerar o quê? Vocês estão a nos proporcionar aquilo que é a coisa mais valiosa que vocês têm, que é o vosso tempo. Nós vamos vos trazer aqui conteúdo daquilo que a gente passa diariamente no nosso Instagram e também naquilo que nós produzimos. E aquilo que nós queremos de vocês é o bem mais precioso da vossa vida, que é o vosso tempo. Olha que lindo! Já pensaram nisso? Que vocês têm um bem mais precioso, e o bem mais precioso não é financeiro, é o vosso tempo. E aquilo que você faz com o vosso tempo vai permitir você ter tudo o que você quer ou não na vida. Portanto, papel e caneta. Eu já estou aqui, sabe por quê? Porque eu vou aprender muito com a Manu hoje. É top. Manu é excelente no que diz respeito a toda essa parte de controle do tempo, organização, orientação, foco, disciplina. Fantástico. Portanto, estou com papel e caneta aqui também, estou ansioso. Daqui a pouco eu me calo. Ô, Manu, você, por favor, manda me calar, que eu não me calo, eu sou uma desgraça.
E quando começa a falar, é um mal de professor. E como sou professor, é a minha profissão principal, eu sou professor universitário, então eu adoro falar. Quer me ver feliz? Me coloca 500 pessoas na frente e manda eu falar. E eu fico ali horas e horas e horas, é a pura da loucura. Portanto, deixa eu apresentar minha convidada especial, Manu, mais uma vez, gratidão por você estar aqui. A Emanuele Cabral, ela é formada em administração, com especialização em gestão de projetos. É mentora de produtividade. Olha que magnífico, mentora de produtividade. Vocês têm que seguir a Emanuele, por favor. Tá bem? Foquem naquilo que é importante. É um tema que ela produz diariamente no Instagram, conteúdos sobre produtividade, ok? Brasileira, já disse, mora em Goianinha. Aliás, eu venho de Portugal. Estou aqui em Portugal, em Viseu. De onde vocês vêm? Eu estou deixando aqui rolar o chat, que eu acho que é importante vocês também participarem, porque não adianta só a gente estar aqui a falar. De onde vocês vêm? Eu venho de Viseu. Manoel. Eu sou de Goianinha, no Rio Grande do Norte, né? Já tinha falado. Goianinha. Olha, eu não conheço, por acaso não conheço. E olha que eu conheço muito lugar no Brasil, muito. Goianinha, por acaso, não conheço. De Fátima, Fátima aqui em Portugal, olha que lindo, que magnífico. Não conheço. Ela fica mais para o interior ou mais para o litoral? O litoral. Mais para o litoral? Fica perto de Pipa, né? Acho que você deve conhecer Pipa. Ai, já fui muito feliz em Pipa. Já tive lá, já tive lá. Tão bom. Qualquer coisa como 20 anos atrás. Deve estar exatamente igual, mas tudo tranquilo. Não, tô brincando. Deve estar muito diferente. 20 anos que eu não vou a Pipa. Foi para ir em 2000 ou 2001, a última vez que eu fui ao Rio Grande do Norte. Que, aliás, é uma terra magnífica. Uma terra linda, 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 linda. Muito bem. Olha, só temos aqui a Armandina falar que vem de Fátima. Então, ninguém mais vem de lado nenhum. Só eu aqui de Portugal. A Armandina de Portugal também. E a Manu do Rio Grande do Norte. Então, acabou? Não temos mais lado nenhum? Vá, falem. Quer dizer, não falem, escrevam. Cliquem lá nos vossos botõezinhos, ok? E digam, participem conosco. No final também vamos abrir aqui um pouco para tirarem dúvidas, que é importante a gente ter essa troca, só faz sentido se houver essa troca com vocês. Portanto, aquilo que eu queria trazer um pouco, e eu vou fazer só uma breve introdução, tá bem, Manu? E depois você segura o leme e segue o barco. Pode ser? Pode, com certeza. Boa. Vocês já pararam para pensar que existem pessoas que estudam, buscam muitas informações e depois esquecem daquilo que é o principal com essa mesma informação, que é colocar em prática. Primeiro fator. Segundo fator, existem muitas pessoas que tentam concretizar determinadas coisas e não conseguem, enquanto outras, sem o mínimo esforço, conseguem conquistar aquilo que desejam. O que está por trás disso? O que realmente faz com que umas pessoas, por mais que se esforcem, não conquistem determinadas coisas, e outras pessoas que, com o mínimo esforço, conseguem aquilo que querem? Isso é uma das coisas que eu já me apanhei muitas vezes a pensar. E por que a gente precisa se esforçar tanto para determinadas coisas? E eu coloquei uma enquete, que é o que nós vamos falar no final do dia de hoje, sobre o que vocês acham em relação a eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo versus eu conseguir ser produtivo. E foi incrível o resultado que eu tive. 100% das pessoas falaram que para eu ser mais produtivo, eu tenho que fazer mais coisas. Eu tenho que fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um princípio básico, aliás, é uma lei de Newton que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Já ouviram falar disso? Se dois corpos não conseguem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo, como é que você consegue habitar mentalmente dois locais ou mais ao mesmo tempo
Não sei. Isso pode ter a ver com seu foco, isso pode estar a influenciar a sua produtividade. Portanto, Manu, segue o barco, é contigo. Já me calei, vou me calar, senão daqui a pouco a gente fica aqui 1 hora e eu falar, não pode ser. Bom, boa noite, né, primeiro. Meu nome é Manuele Cabral, como ele já me apresentou. Eu falo aqui do Rio Grande do Norte, né, do Brasil. E já faz aproximadamente mais de 6 meses, quase um ano, que eu venho compartilhando conteúdo, né, no meu Instagram, na minha rede social, sobre produtividade, sobre foco, sobre gestão do tempo, né? Por que eu falo muito sobre isso? Porque é um tema que eu percebo que quando a gente realmente é produtivo, quando a gente consegue focar nas coisas que são importantes, a gente consegue alcançar os resultados que a gente almeja. E por muito tempo eu não tive produtividade, por muito tempo eu não tinha foco, eu não sabia o que eu queria realizar. E acabava é, direcionando minha energia para vários lugares, né, minha atenção para vários lugares, o que fazia eu não realizar muitas coisas. Então, desde que eu comecei a me aprofundar nos estudos sobre produtividade, sobre gestão do tempo, desde que eu comecei a aplicar na minha vida, né, porque como o Gustavo acabou de falar, né, não adianta a gente só estudar, a gente precisa aplicar o que a gente estuda, né, porque senão não matura o conhecimento, senão não vira conhecimento real aquilo. Então, depois que eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida, eu comecei a ver a transformação que isso gerou, né? Em relação a resultados, em relação a eu focar em coisas que realmente eu queria realizar e realmente conseguir avançar em todas as áreas da minha vida, não apenas em uma, né? Que a gente percebe que muitas vezes a gente foca muito em uma área e esquece as outras, né? Então, o ideal é que a gente dê atenção a todas as áreas da nossa vida, né? A todas as áreas que são importantes e tenha resultado em todas elas. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter mais produtividade, a gente precisa ter mais foco. E é sobre isso que hoje eu e o Gustavo vamos conversar. E, primeiramente, né, eu quero avisar que eu preparei um roteiro junto com o Gustavo, a gente preparou um material para apresentar aqui para vocês hoje, né, um material rico em informações, então de vez em quando pode ser que eu olhe aqui para o lado, mas é para dar uma olhada no roteiro, para eu não me perder e para não deixar de passar nenhuma informação para vocês, tá certo? Então vamos começar falando um pouco sobre produtividade, né? O tema inicial vai ser produtividade. Então, o que é produtividade, né? Primeiramente, para a gente entender mais sobre isso, a gente precisa entender a definição dessa palavra. Então, produtividade é a relação do resultado que você deseja e o tempo que você levou para alcançar. Então, por exemplo, eu tenho um determinado objetivo, eu quero emagrecer, vamos dizer, né? Colocar esse exemplo que é mais fácil de entender. E aí, você tem uma quantidade de peso que você quer emagrecer. Então, quanto tempo você vai levar para conseguir perder esse peso? Isso vai fazer com que você entenda como está sendo sua produtividade, né? Claro que tudo tem relação com a complexidade da tarefa, com como você vai realizar aquela tarefa e o tempo que ela vai precisar. Também não adianta você querer perder, tipo, 10 quilos em um mês, né? Que é meio inviável. Então, você entender o que aquela demanda precisa, o que você precisa se dedicar àquilo e fazer aquilo de acordo com a realidade, com a sua realidade, com a realidade da meta que você tem, né? Então, é muito importante você primeiro analisar a sua realidade, a sua rotina, as suas demandas, para poder conseguir colocar uma meta que seja realmente real para você, né? E assim você conseguir ser produtivo, porque às vezes a gente acaba se frustrando por colocar metas grandes demais para um tempo curto, né? A gente superestima o curto prazo, a gente acha que pode fazer muito no curto prazo e acaba colocando metas muito desafiadoras para um período curto de tempo, não realiza e acaba ficando desmotivado, acaba ficando frustrado, né? Então, o primeiro ponto é você se conhecer, saber a complexidade daquela meta, o que você precisa para realizá-la e colocando em prática, né? E é muito importante também a gente entender que o caminho não é fácil, né? A gente vai ter dificuldades, vai ter percalços, mas quando a gente conhece essa dificuldade, quando a gente tem ciência daquilo, a gente consegue perseverar, a gente consegue seguir, né? Então, a gente precisa usar o nosso tempo com inteligência realmente, né? Porque muitas vezes a gente acaba desperdiçando o tempo, né? Com coisas que não vão nos levar para os resultados que a gente quer alcançar, para as metas que a gente quer realizar. Então, você tem que analisar o seu tempo, como você vem usando esse seu tempo, né? Porque muitas vezes a gente começa o dia vai passando, quando a gente vê, já está à noite, a gente fala, nossa, o tempo passou tão rápido, eu nem vi, eu nem percebi. E isso é um sintoma de que você não está sendo produtivo, você não está conseguindo focar nas coisas realmente importantes. Então, você analisar o que é que você fez naquele dia. Às vezes, você gastou tantas horas com coisas que não vão te aproximar dos seus objetivos, que não vão enriquecer
tipo, seu conhecimento, não vão te gerar resultado algum. Então, você entender o que você vem fazendo todos os dias, como você vem usando o seu tempo, né? E seja de coisa consciente, né? Então, o primeiro ponto é esse, você entender como você vem usando o seu tempo. Se você está fazendo tarefas que não têm relação com os objetivos que você quer ter, ou se você está conseguindo focar naquilo que é realmente importante, naquilo que realmente é valioso para você. E aí você vai priorizar, né? Uma coisa importante da produtividade é você aprender a priorizar. Priorizar vai te fazer entender o que é importante para você. E você realizar aquilo primeiro, né? Por quê? Muitas vezes a gente não prioriza, né? A gente começa o dia sem saber nem o que vai fazer naquele dia, sem saber o que é importante para a gente naquele dia. E aí já começa o dia com aquela indecisão. E o que é que eu faço primeiro? Fica pensando, né? Se questionando o que é que eu vou fazer primeiro. E aí você já está gastando energia decidindo o que é que você vai fazer primeiro. Sendo que o mais produtivo seria você já acabar o dia anterior sabendo quais são as coisas que você irá realizar no dia seguinte. Então, você já começa o dia sabendo, não, minha prioridade é essa, primeiro eu vou fazer tal tarefa, depois eu vou fazer a tarefa seguinte, e focar em uma coisa por vez. Né? Não adianta também você querer fazer, como o Gustavo também já falou, 1000 tarefas ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir ser realmente efetivo naquelas tarefas, ter um resultado realmente naquelas tarefas, e você vai acabar perdendo mais tempo do que você teria usado se você tivesse feito uma por vez, né? Feito cada tarefa por sua vez, sozinha, né? Sem fazer várias ao mesmo tempo. Ô, Então Manu, deixa eu a gente só, se só engana incluir muito. aqui uma frase que eu gosto muito, e, pegando aqui um pouco o que você estava a dizer, e, que aliás foi uma das coisas que eu ouvi o ano passado, eu achei fantástico. Eu já não me lembro quem disse, mas que eu utilizei e utilizo isso a partir desse momento que eu ouvi. E, tinha a ver com um ano, mas isso projeta-se para o dia perfeitamente, que é quem começa o ano quando o ano começa, já começa o ano atrasado. Isso é uma frase linda, que nós podemos transformar isso para o dia, que é aquilo que a Manu está a falar. Quem começa o dia, quando o dia começa, já começa o dia atrasado. Por quê? Porque você não planejou, você não estruturou, você não organizou, você literalmente começa o dia a apagar fogos. Por quê? Porque não estava orientado para determinadas coisas. Desculpa, Manu, mas veio essa frase na minha cabeça que pá, eu acho que Fique se encaixa à perfeitamente vontade daquilo que você para estava a dizer. acrescentar, né? Então, continuando. É importante a gente entender, né, isso, né, de você saber o que você vai fazer em cada dia e você entender que não é você fazendo 1 milhão de tarefas que você vai ser mais produtivo. E sim você focando naquelas tarefas que vão te aproximar dos seus objetivos. Porque muitas vezes a gente tem uma tarefa importante no dia. Só que aquela tarefa é um pouco desafiadora, é difícil de ser realizada, e aí a gente fica se sabotando. Em vez de realizar aquela tarefa que era importante, a gente fica se ocupando com outras tarefas que não têm o nível de importância dessa que você deveria priorizar. Por quê? Porque é como se seu cérebro fugisse da tarefa difícil, entendeu? Então você tem que entender, não, essa tarefa aqui é minha prioridade. Então, eu vou focar nela, eu vou realizar ela, depois eu vejo as outras tarefas, depois eu faço as demais atividades, né? Então, não deixar você ser sabotado, né, por essas coisas que o cérebro faz para nos proteger, né? É uma forma de proteção. Então, ele vai nos direcionar para aquilo que é mais fácil. Então, você tem que ter consciência disso e dizer, não, eu vou focar no que realmente é importante, no que vai me aproximar dos meus objetivos, no que eu priorizei para hoje, no que eu coloquei como prioridade para aquele dia. Então, às vezes, fazer menos é melhor do que você fazer muitas coisas. Por quê? Não sei se alguém aqui já passou por essa situação de chegar no final do dia com aquela sensação de que você fez várias coisas, mas ao mesmo tempo que não realizou nada, né? Que não avançou em direção aos seus objetivos, que não fez nada realmente proveitoso, né? Se alguém já passou aqui por isso, Ui, pode mandar tantas aqui nos vezes, comentários. Manu, tantas vezes. É Sou, muito sou, comum é acontecer isso. aquela dor que eu acho que nós normalmente focamos naquilo que a gente. Normalmente aquilo que nos traz mais dor é aquilo que a gente busca uma solução para aquilo. É o caso da Manu, foi o meu caso, né? Só para concretizar, para realizar determinadas coisas e conseguir gerir bem o meu tempo, e o caso da Manu, ela acabou de explicar isso também, foi igual, e, é que nós acabamos por seguir essa linha de estudo, de pesquisa, de busca por soluções, porque aquilo para mim também era uma desgraça. Eu era o tipo da pessoa que nunca conseguia. Primeiro, eu não dizia não a ninguém, fazia tudo e mais um pouco, ok? Qualquer pessoa que viesse para o pé de mim, pá, manda. E vocês vão observar uma coisa muito, muito básica, que as pessoas, quando te procuram porque você faz.
Não é porque você não faz. Quem não faz não é nem procurado. E depois eu tinha essa de graça que ia fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Chegava no final do dia, não tinha feito nada daquilo que eu queria. Fiz imensas coisas e tudo aquilo que eu precisava fazer não estava feito. Pois é. Portanto, sou eu. E outra coisa importante a gente entender, né? Muitas vezes, né, quando a gente está muito ocupado fazendo várias coisas que não são importantes, às vezes a gente fica dizendo, meu dia precisava ter mais de 24 horas, eu precisava de mais horas no meu dia. Mas existe um fato, né, sobre isso, que às vezes até meio assim, doloroso de ouvir, né? Que a falta de tempo não está relacionada com a quantidade de horas que tem no dia, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E porque tem pessoas que realizam mais do que outras, né? Então, na verdade, a falta de tempo está relacionada com como você prioriza as coisas, como você tem usado o seu tempo. Porque muitas vezes não é falta de tempo que você tem, né? É falta de prioridade, é falta de realmente colocar aquilo que é importante para você como prioridade, como o já estava falando, você acaba fazendo outras coisas, você acaba resolvendo demandas de outras pessoas, né? Quando alguém lhe pede uma coisa, você deixa o que era importante para você e vai resolver o que é importante para os outros. Você não foca naquilo que realmente vai te gerar resultados. E aí, quando chega o final do dia, você fez várias tarefas, mas você não fez o que era importante, você não avançou em relação às suas metas, aos seus objetivos. Então, a importância de priorizar, né? Quando você prioriza, quando você entende o que é importante primeiro, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem o que é realmente importante para elas, mas quando você entende isso, o que é importante para você, e você começa a priorizar isso, você começa a ver como você aumenta seus resultados, como você faz o seu dia render, você consegue realizar mais, você consegue fazer coisas que realmente vão te é, colocar no caminho dos seus objetivos, você vai ter tempo para sua família, você vai ter tempo para se cuidar, você vai ter tempo para descansar, porque descansar, às vezes a gente acha que descansar é perda de tempo, mas descansar também é ser produtivo, porque nosso corpo precisa de descanso, nossa mente precisa de descanso. Se a gente não descansa, a gente não consegue fazer nossas atividades com a máxima potência, né? Com o poder que a gente tem, com realmente com o poder de realização que a gente tem. Então, muitas vezes também, quando a gente não descansa, a gente acaba fazendo uma tarefa que poderia ser realizada em 30 minutos, ou até menos, a gente acaba fazendo em 1 hora e meia, porque a gente está cansado, a gente está precisando descansar nossa mente e o nosso corpo. E aí a gente fica forçando fazer aquela tarefa e acaba, tipo, você está estudando. Isso acontece também muito quando a gente está estudando e você está cansado, você está precisando de um momento de descanso. Você fala, só vou descansar quando eu acabar de estudar esse capítulo, vamos dizer. E aí você fica forçando para estudar, mesmo estando cansado. E aí você começa a ler e sua mente começa a devagar, você começa a perder o foco. Aí você lê de novo, perde o foco, lê de novo, perde o foco. Você não consegue assimilar aquela informação. Isso porque seu cérebro está pedindo por descanso. Se você parasse um pouquinho, desse uma relaxada, tomasse um café, olhasse uma paisagem bonita, talvez você voltasse com mais foco, terminasse aquele capítulo em 20 minutos, em 10 minutos. Mas não, como às vezes a gente fica assim, eu só saio daqui quando eu terminar, né? Aquela teimosia, né? Não é nem persistência, é teimosia. Fica ali se esforçando para estar fazendo aquela tarefa e quando a gente vê, a gente está só perdendo tempo. Só perdendo tempo numa coisa que a gente não está tendo produtivo de verdade. Então, a gente entender o nosso corpo também é muito importante, entender como a gente funciona, para poder a gente realmente realizar mais coisas, focar nas tarefas realmente importantes e fazer aquilo com a nossa atenção máxima, né, com o nosso foco máximo, para que a gente consiga realizar mais e em menos tempo, né? Isso também é ser produtivo. Com certeza, com certeza. E, tem um mentor que eu sigo, chamado San Jorlen, e ele falou uma coisa essa semana que eu achei muito interessante, que aliás é uma dica que eu até passo para vocês. Quem está a estudar e acha que ficar até as 3, 4, 5 horas da manhã é produtivo nos seus estudos e chega, como a Manuel falou e muito bem, passado algum tempo você já nem sabe o que você está a ler. Você lê, depois volta para trás porque não sabe o que está a ler e vai ler de novo e não fica nada. É preferível você chegar. Nosso cérebro funciona maravilhosamente bem através da produção de melatonina para gerar um descanso, tranquilidade, para melhorar o nosso desempenho. E a melatonina, ela é construída entre as 10h30 da noite e as 3h30 da manhã, principalmente. O maior nível de produção de melatonina é entre 10h30 da noite e as 3h30 da manhã. Quando nós tentamos ultrapassar esse horário, tentando estudar teoricamente, esqueça, você não vai nem estudar, não vai conseguir decorar absolutamente nada e vai fazer com que seu cérebro entre em cansaço. Isso vai ser ótimo para você não conseguir concretizar aquilo que você deseja.
É para você ir dormir às 10h30, acordar às 3h30 da manhã e ficar estudar até às 8, que é a hora que você tem que sair de casa. Por quê? Porque você consumiu aquela melatonina toda que você necessitava e aí sim você pode ter mais facilidade em absorver aquilo que você está ali. Continuando, né? Realmente isso é importante a gente entender essas coisas que às vezes a gente acha que fica forçando, né, para realizar uma tarefa, mas na verdade a gente está sendo improdutivo, né, nessa tarefa. Então, é muito importante a gente entender realmente o que é ter tempo, entender como usar nosso tempo de forma consciente, porque aí a gente vai conseguir realmente realizar todas as tarefas que são importantes. Não é todas as tarefas que a gente quer, porque às vezes a gente quer realizar tarefas demais, colocar tarefas demais para a gente fazer num dia, sendo que a gente é só uma pessoa, né? E usar o tempo de forma consciente vai nos fazer ter realmente equilíbrio entre as áreas da vida, né? Que é uma coisa que eu sempre falo. Muitas vezes a gente quer focar muito em uma área e deixa as outras a desejar, né? Então, por que a gente faz isso? Porque a gente acha que, quando eu tiver resultado na minha parte profissional, aí eu lembro da minha saúde. Quando eu tiver resultado na minha parte pessoal, digamos assim, na minha família, aí eu volto a trabalhar, eu me dedicar à área profissional. E a gente acaba dedicando muito a uma área só. Isso é um grande erro que a gente comete. Por quê? Porque quando a gente chega lá no final, né, depois que passa tanto tempo se dedicando apenas a uma área da nossa vida, a gente vê os danos que as outras áreas ficaram, né, é, a desejar, os resultados que a gente não teve nas outras áreas, e às vezes até os resultados negativos que a gente teve, porque quando a gente não esquece de outras áreas, fica um buraco, né? Fica, assim, um prejuízo. E às vezes o prejuízo não é remediado depois que você consegue alcançar determinado objetivo em uma área específica, você não consegue remediar o que aconteceu de errado em outras áreas. Então, você entender isso, você entender que realmente dá para você focar em todas as áreas da sua vida, você consegue se dedicar, você consegue ter tempo de qualidade é, usando a produtividade, usando a organização, você consegue ter tempo de qualidade para todas as áreas da sua vida, você vai perceber o quanto de benefícios isso vai trazer. Por quê? Por exemplo, eu quero muito focar na minha área profissional, mas eu estou deixando minha saúde de lado, eu estou deixando minha parte pessoal de lado, porque depois eu foco nisso, né? Quando eu tiver em determinado cargo, quando eu tiver com determinado resultado, eu foco na minha área de saúde. E aí você vai deixando, você se alimenta mal, você não faz atividade física, e aí você começa a aumentar peso, você começa a diminuir seu rendimento, porque a gente não está cuidando do corpo, né? O nosso corpo é o que faz a gente realizar nossas tarefas, é o que faz a gente se dar o máximo nos nossos objetivos. E aí você começa a cair seu rendimento. Então, quando você percebe isso, que é importante você ter tempo para sua família, é importante você ter tempo para cuidar de você, né? Porque você que vai realizar suas tarefas, a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, mas é quem a gente logo negligencia, né? Quando começa a focar em outras coisas, é quem a gente deixa logo de lado. Eu posso ficar por último, né? Eu vou cuidar logo disso, vou cuidar daquilo, e depois eu penso em mim. É Isso é um mesmo grande isso. erro que a gente comete. Porque quando você não pensa em você, você vai acabar diminuindo seus resultados. No começo você pode até aumentar, mas aí com o tempo vai caindo o seu nível de produtividade, você vai realizando menos, você vai tendo menos atenção, você vai até começar a adquirir doenças, né, problemas de saúde, porque você não cuidou do seu corpo, da sua mente, da parte mais importante, que é você. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir realizar nada bem. Então, por isso que eu falo tanto que é importante a gente equilibrar, a gente ter tempo para se cuidar, ter tempo para ter para nossa família, ter tempo para a espiritualidade, ter tempo para a área profissional. Então, se você organizar seu tempo, se você organizar suas tarefas direitinho, você vai conseguir ter tempo para tudo. É tudo uma questão de organização, é tudo uma questão de produtividade, realmente. Produtividade é isso. Você conseguir ter resultados em todas as áreas da sua vida, sem negligenciar nenhuma, sem deixar nenhuma de lado, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um resultado extraordinário na parte profissional, mas está acima do peso, está com doenças, né? Está com o estresse lá em cima. Por quê? Porque ela não cuidou da saúde dela, não cuidou do corpo dela. E quando ela for pensar em cuidar, talvez seja tarde demais, né? Isso é um ponto que eu bato muito também no meu e-book, né? Que eu falo muito sobre isso no e-book. O quanto é importante a gente se cuidar, né? Porque, como eu falei, a gente é a coisa mais importante, né? Mas só que a gente acaba negligenciando logo isso. É a primeira coisa que a gente deixa de lado quando a gente quer focar em outras áreas, né? Então, entender isso. E usar o tempo de forma consciente. Você saber com que você está usando o seu tempo. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo e diz, não tenho tempo para me exercitar. Mas a gente passa horas olhando o celular, passa mais horas assistindo TV, né? Então, como é que você está usando o seu tempo? Comece a analisar, comece a observar o seu dia.
como é que você tem utilizado suas horas, seus minutos. Porque cada minutinho faz diferença. Então, se você está dizendo que não tem tempo para se exercitar, se você está dizendo que não tem tempo para ficar com sua família, talvez você esteja usando o tempo de forma indevida. Porque todos nós temos 24 horas. Então, porque tem pessoas que conseguem trabalhar, conseguem estudar, conseguem ter tempo para a família, conseguem ter tempo para a espiritualidade, conseguem ter tempo para cuidar delas também, né? Isso é uma coisa que eu tenho mudado muito na minha vida ultimamente, porque eu também falava muito isso, era uma dor minha, né? Eu dizia que não tinha tempo quando minha filha nasceu, quando eu virei mãe, né, eu comecei a dizer, não, eu não tenho tempo para outras coisas, minha dedicação é exclusiva à minha filha. E realmente isso foi necessário no primeiro ano de vida dela, porque ela era um bebê, então ela precisava de atenção máxima. E aí também entra a questão da produtividade, é você entender, fazer as coisas de forma consciente, como eu falei. Então, eu vou me dedicar à minha filha agora, porque ela precisa dessa atenção durante um período de tempo. Então, você determinar esse período, não você passar a vida inteira dessa forma, né? E aí, depois eu comecei a me dedicar a outras coisas, mas no início foi muito difícil para mim. Eu dizia que não tinha tempo, falava isso, mas aí eu comecei a analisar o que eu fazia no meu dia. E eu percebi que eu passava muito tempo assistindo televisão, eu passava muito tempo no celular, e aí eu pensei, não, peraí, eu não tenho tempo mesmo ou eu estou usando meu tempo de forma indevida? Eu não estou priorizando as coisas importantes. E aí eu comecei a fazer a mudança, eu comecei a me exercitar, comecei a cuidar de mim, né? Porque se eu não estivesse bem, eu não ia cuidar bem da minha filha. Voltei a trabalhar, voltei a me dedicar a estudar, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, comecei a ter resultado em outras áreas. E esse ano, uma coisa que eu tenho também aproveitado muito, feito bastante, é cuidar da parte espiritual, que eu, às vezes, deixava muito de lado essa área. Então, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer mais orações, né? Fazer orações conscientes, porque eu percebia também que à noite eu sempre só orava à noite. E sempre era uma coisa bem automática, sabe? Uma coisa tipo, sempre a mesma coisa. Então, eu comecei a pensar, peraí, eu tô falando tipo um texto ensaiado todas as noites, que tipo, eu decorei ao longo da minha vida. Então, isso não é espiritualidade, eu não estou tendo contato realmente com Deus, não estou me aproximando. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a exercitar também na minha vida, né? Esse lado que também para mim é muito importante. Então, eu comecei a orar, a rezar de forma consciente, né, à noite, antes de dormir, como eu já fazia, mas eu observo o que eu estou falando, observo que eu faço uma oração padrão e falo com Deus também, né? Falo do que eu quero, do que eu espero e que sejam também as vontades dele. Então, eu falo com ele, não só faço uma oração automática. E também quando começa o dia, né, que eu não fazia. Então, começa o dia agradecendo a Deus pela vida, por ele ter me dado mais essa oportunidade de viver, e faço a leitura da Bíblia, que era uma coisa que eu também não tinha o hábito de fazer. Então é isso, você entender quais são suas prioridades e colocar isso no seu dia. Sempre dá tempo da gente fazer tudo. É só a gente organizar direitinho, né? Então, Sim. como eu Isso falei, né? também Você usar o tem, tempo de forma consciente. isso também tem muito a ver com as desculpas que nós nos damos, que é um bocadinho aquilo que você falou, as desculpas que nós nos damos para comprovar aquilo que eu estou a fazer para gastar o tempo, que é algo fantástico. Né? É o fator que você falou de assistir a televisão, são as redes sociais. E, um estudo de 2018 disse que o brasileiro leva, em média, 3 horas e meia numa rede social por dia. Não é por semana, é por dia. O português leva, em média, 2 horas e meia a rodar a rede social por dia. Então, depois as pessoas falam, eu não tenho tempo. Realmente, eu não tenho tempo naquilo que é importante. E aquilo que a Manu falou, e muito bem, é a diferença entre aquilo que é importante, mas também aquilo que se torna urgente. Eu acabo deixando as coisas importantes para lá, vou empurrando com a barriga, e acabo por tornar essas coisas urgentes. E tem que ser feita. Ponto. Por quê? Porque eu não priorizei, não permiti ser feita quando ela não estava num nível de urgência. Por quê? Porque aquilo seria a minha construção em todas as áreas da nossa vida, como a Manuel falou, e muito bem, certo? Porque o que vocês veem de normal é, aquela pessoa é muito bem financeiramente, então deve ter uma família que está uma desgraça. Ou a saúde, olha, está completamente fora do peso, não cuida da alimentação, não faz atividade física. Por quê? Porque só foca no trabalho e no dinheiro. Não! Todas as áreas da nossa vida precisam ser regadas, ser colocadas um pozinho diário para você manter e construir cada vez mais em cada área da nossa vida. Relacionamento, família, carreira, financeiro, espiritualidade. Não, fantástico, é mesmo isso. Exatamente. Deise, obrigada. Boa noite, né? É,
Sim, continuando. Então, boa parte do tempo que a gente perde usando ele com vícios. Vícios que a gente tem no dia, né? Hábitos negativos. Então, na verdade, não falta tempo de tomar decisões certas. Então, usar o nosso tempo de forma consciente, usar o nosso tempo da melhor forma possível, é usar o tempo fazendo decisões corretas, né? Então, qual a decisão você toma para o seu dia, né? Qual é a decisão que você tomou para esse dia? O que é que você vai fazer com o seu tempo? O tempo é precioso, como o Gustavo falou no início. O tempo é nosso bem mais valioso e ele não volta. Se você não usar seu tempo bem hoje, amanhã ele já acabou, já vai ser outro tempo, né? Então, se você não priorizar hoje as coisas importantes, você não tem como retomar o tempo que você perdeu, né? Como tipo dinheiro. Se você perder dinheiro, você pode retomar o dinheiro, mas o tempo não. Então, quando você não usa bem seu tempo, o que você fez de errado, o que você fez assim com o tempo de forma inconsciente, né? Você usou com hábitos negativos, você usou com vícios, isso não vai voltar. E é uma coisa que eu sempre falo, você não vai sentir falta do tempo que você passa no celular, você não vai sentir falta do tempo que você passa assistindo televisão, mas você vai sentir falta de sentar e brincar com seu filho, você vai sentir falta de não ter cuidado do seu corpo quando você tinha a oportunidade de cuidar da sua saúde, de ter estudado mais, de ter se aproximado mais de Deus. Então, a gente fazer as escolhas certas, né? A gente saber o que é importante para a gente e escolher aquilo e fazer realmente nosso dia de forma intencional, de forma que faça tudo aquilo que a gente acha importante. Isso é uma coisa que está muito claro para mim, porque estava acontecendo comigo, né? Isso de não brincar com minha filha. Eu não sentava para brincar com ela, não tinha esse tempo de sentar e brincar, porque eu falava que não tinha tempo, não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer aquilo. Eu passava o dia cuidando dela, né? Tipo, dava banho, dava comida, cuidava para dormir, esses cuidados básicos, mas eu não tinha aquele tempo de conexão com ela realmente. Era o E aí eu falei, não, eu automatismo, vou ter né? que parar e analisar a minha rotina e vou arrumar um tempo para ficar com ela, porque ela é minha prioridade. Como é que eu digo que minha filha é minha prioridade e eu não tenho tempo nem de brincar com ela, né? Ela é uma criança, ela tem 1 ano e 10 meses. Então, eu reorganizei minha rotina para ter esse tempo com ela, para parar um pouco todos os dias e brincar com ela, e estar ali presente e ter conexão realmente, construir conexão, porque não adianta a gente criar os filhos sem conexão com eles, sem conhecer, sem ter aquela proximidade. Então, é importante para a criança nesse tempo de brincar, esse tempo de estar junto. E eu vejo como é diferente, como ela fica feliz só por eu sentar ali no chão e estar ali brincando com ela, com os brinquedinhos dela. Isso faz total diferença para ela, né? E para mim também, porque eu fico feliz de ver ela feliz. Então é isso, você ter noção do que você faz todos os dias, você escolher o que é importante para você. Porque eu tenho certeza que tempo todos nós temos, né? Mas às vezes a gente usa de forma indevida, a gente usa o tempo para coisas que não vão ser construtivas. Mas também aqui não estou dizendo, então ninguém vai mais assistir televisão, ninguém vai mais olhar o celular. Lógico que não. É como eu falei, você ter consciência das coisas que você faz. Então, peraí, hoje eu tenho tal atividade prioritária, eu tenho isso para fazer, e você faz as coisas que é importante para você, que vai te gerar resultados, que vai te levar para a vida que você deseja ter, né? Porque o futuro a gente constrói hoje. Então, são pequenas atividades que você vai realizar hoje que vão construir o futuro que você deseja ter. E se você não fizer essas coisas hoje, no futuro, né, você vai estar arrependido. Você vai ver que você construiu uma vida que não era aquela que você queria. Então, é você entender, tipo, hoje minha prioridade é fazer determinado relatório do meu trabalho, minha prioridade é ir à academia, treinar durante 40 minutos, não sei, é me alimentar bem, preparar refeições saudáveis, minha prioridade é ter um momento de oração, é me conectar com Deus, é ter um tempo de realmente conexão com minha família, né, de estar ali junto, de estar presente, de conversar, de compartilhar as coisas. Então, quando você realiza todas essas coisas, você tem, eu tenho esse tempo livre, então eu vou fazer uma coisa que é prazerosa também para mim, porque é bom a gente assistir televisão, é bom a gente mexer no celular, lógico que é bom. É tipo uma recompensa pelo que você fez, mas não usar isso como uma fuga e você não realiza as coisas que você precisa realizar e ficar horas e horas assistindo televisão, horas e horas mexendo no celular, que era isso que eu fazia antigamente. Eu assistia muito televisão, era viciada de televisão, passava o dia inteiro assistindo, se pudesse. E eu não fazia as coisas e dizia que não tinha tempo. Então, é isso você analisar a sua rotina, né? Então, às vezes não é falta de tempo, é só falta de coragem, de decisão, de você decidir realmente aquilo que é importante para você e focar naquilo, né? E realizar aquilo de forma consciente. Para mim, isso é a virada de chave, você usar o tempo de forma consciente. Não, eu quero mexer no celular, eu gosto de mexer no celular, eu gosto de assistir uma série, digamos. Todos os dias eu vou assistir um capítulo da minha série. Vou dar um exemplo. E aí, você tem, mas só assiste esse capítulo da minha série se eu realizar tal e tal tarefa. Então, se você fizer aquela tarefa, você vai lá e assiste, como se fosse uma recompensa pelo trabalho bem feito que você teve naquele dia.
entendeu? Como a gente ganha o salário no final do mês pelo trabalho que a gente realiza, né? Então, você pode fazer isso como uma recompensa também para você. E isso vai te estimular a fazer aquela tarefa, vai te estimular a ter disciplina e realizar o que você precisa, né? Então, é importante a gente entender isso. O que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia? E o que é que essas ações que a gente faz todos os dias vai gerar de resultado lá para a nossa vida, né, no futuro. Porque tudo, quem vai colher é a gente. E a gente planta, a gente rega. E quem colhe também é a gente. Então, se você está plantando e está regando coisas que no futuro você vai se arrepender, né? Quem vai colher é você. Quem vai arcar com as consequências das coisas que você fez hoje é você. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está fazendo no dia a dia, né? A gente, às vezes, desmerece muito as pequenas coisas, os pequenos passos, né? Mas é através dos pequenos passos que a gente chega em longos caminhos, em longos resultados. Com Então, certeza. é muito importante a gente entender isso, né? Como é importante a gente fazer um pouquinho todos os dias. Em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue se dedicar um pouquinho, nem que seja 20 minutos, nem que seja 10 minutos, mas a gente consegue. Isso nos fortalece, isso nos faz, nossa, eu consegui, nossa, eu realizei aquele objetivo, eu realizei aquela tarefa hoje que era importante para mim, isso vai nos fortalecendo. E aí isso só aumenta nosso poder de realização. É só a gente Isso continuar, tem né? muito a ver também Fazendo o que com é. uma coisa que é, isso tem muito a ver também com uma coisa que é um padrão mental. Nós acabamos nos habituando a essas distrações e acabamos por permitir ensinar o nosso cérebro que isso é o correto. Esses padrões fazem com que depois nós tenhamos atitudes e comportamentos que vão simplesmente alimentar ou retroalimentar aquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que a Manu está falando é exatamente o contrário. É você retroalimentar o seu cérebro e mostrar para ele que você é capaz de construir a partir do momento que você, ok, eu tenho uma recompensa sobre aquilo que eu faço, mas eu estou a ensinar o meu cérebro que eu sou capaz de produzir e por isso é que eu vou ter essa tal recompensa e não o contrário. Né? Não é uma fuga, e sim um ganho por uma produtividade que eu tenho. E isso começa a nos levar para aquilo que é o foco daquilo que você está a fazer. Né? E a Manu fez aqui uma ponte espetacular sobre você precisa olhar para cada uma das suas áreas. O semear. Não adianta eu colho o que eu planto, é uma frase muito famosa, quem conhece levanta aí a mão. Não adianta só plantar. Plantar é fácil. Você criar diariamente, é o tal passo a passo que a Manu falou ali muito bem, de regar diariamente cada uma das áreas da sua vida para permitir que daqui a algum tempo eu vou colher esse mesmo fator. Mas para isso eu preciso olhar para cada uma delas, eu preciso focar em cada uma delas. Desculpa, Manu. Força. Continuando, né? Para fechar aqui esse tema de produtividade, a gente passar para a parte do foco, uma pessoa produtiva, ela tem tempo para tudo que ela considera importante. Então, ser produtivo não é fazer um milhão de coisas, mas sim priorizar as coisas importantes e realizar tarefas que vão te aproximar dos resultados que você deseja na sua vida. Então, ela tem tempo para tudo que considera importante, inclusive para descansar. Porque muitas vezes, porque fala ali descansar, né? Porque muitas vezes a gente acha que descansar é perda de tempo. Mas não, descansar é ganhar tempo. Descansar é a gente reabastecer nosso corpo, vamos dizer assim, né? Porque até como eu falei em outra live, que se o seu carro, você tá dirigindo na estrada, e aí começa a apitar lá que o combustível está acabando, você vai continuar dirigindo ou você vai parar no posto para reabastecer o carro? A gente vai parar, né? Porque se continuar dirigindo, o carro vai parar e não vai andar mais. Então, a mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente não alimentar nosso corpo, não descansar o nosso corpo, não reabastecer o nosso corpo, a gente acaba parando, parando. Porque quantas pessoas não têm problemas de estresse, problemas de tarefas, né? E acaba gerando doenças, acaba gerando transtornos. Por quê? Porque elas não descansam, elas acham que descansar é perda de tempo. E, na verdade, descansar é ganhar tempo, é você cuidar do seu corpo, cuidar daquilo que vai te fazer realizar os seus objetivos, suas metas. Então, é muito importante a gente entender que descansar é uma das coisas primordiais para a gente ser produtivo, né? Então, focar no descanso também, né? Tipo, Essencial. vamos lá. A gente tem que colocar tempo para isso também, né? Tempo para descanso. Descansar nossa mente, descansar o corpo, né? O que a gente perceber que está precisando naquele momento. E agora vamos falar um pouco sobre foco, né, Gustavo? É E falou isso. muito sobre produtividade, viu? Fala muito. É isso. Tá É mesmo quase isso. batendo uma hora.
Mas vamos falar assim brevemente sobre foco, né? Então, foco é você saber escolher entre milhões de opções, né? A gente vive num mundo hoje de inúmeras opções, de inúmeras possibilidades, né? Então, é você escolher entre esse mundo de possibilidades, entre uma coisa, duas coisas, poucas coisas que você vai focar, vai se dedicar àquilo até construir o resultado que você deseja. Então, é não desviar, né, no meio do caminho, porque muitas vezes a gente acha que pode fazer muitas coisas, como a gente falou, né? Sobre fazer várias coisas. Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu consigo tocar um negócio, eu consigo é, abrir uma empresa, fazer várias atividades que são complexas ao mesmo tempo. E aí a gente acaba colocando atividades demais para a gente como responsabilidade, né? E acaba não dando resultado suficiente, o resultado desejado naquelas atividades. Acaba perdendo tempo, na verdade. Porque a gente não consegue se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue ter foco ativo em várias atividades ao mesmo tempo. Então, o mais inteligente que a gente faz, né? Mesmo que você ache, não, eu sou multitarefas, eu faço 1 milhão de coisas. Esse multitarefas é a coisa assim mais improdutiva que existe, né? A É gente fala uma de produtividade desgraça para a vida de uma pessoa. porque a gente acha que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente se engana, realmente parece que a gente está fazendo. Mas, na verdade, a gente não consegue focar em várias coisas. Né? Então, eu estou aqui lendo e estou ouvindo uma música. Você não consegue se concentrar numa música e numa leitura ao mesmo tempo. É improdutivo. Você não vai conseguir ouvir a música, não vai conseguir nem ler, não vai conseguir assimilar aquilo que você está lendo. Então é você escolher. Não, eu quero agora fazer. Mas as mulheres têm essa capacidade, a Armandina está dizendo. Olha, há controvérsias, Armandina, olha, depende da coisa. deixa eu desbloquear isso da sua cabeça, por favor, da cabeça de vocês todos. Ok, Gustavo, você é homem, você vai falar isso porque isso é machismo. Não. Eu trabalho com neurologia, a mulher tem uma capacidade maior de conexão entre um lado e outro do cérebro. É por isso que ela consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Ok? Nós temos uma parte que liga os dois lados do cérebro chamado corpo caloso. Não é aula de anatomia, mas uma coisa rápida. E o da mulher é muito maior do que o do homem. É por isso que o homem vive em caixas, né? Ou eu estou a fazer isso, ou eu estou a fazer aquilo. Eu não consigo estar a fazer isso e fazer aquilo. E a mulher consegue, ok? Mas essa capacidade da mulher de fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo não significa que ela consiga ter mais foco em cada uma das coisas. E não consegue fazer a 100% aquilo que está a fazer. É simples você pensar nisso. Um homem, por exemplo, se está assistindo futebol, está a cuidar do filho ao mesmo tempo, esquece o filho, ele está a ver o futebol. A criança cai, vê a mãe a correr não sei da lá da onde, mas você não viu, a criança estava aqui, caiu isso aqui. Não. Por quê? Porque eu estava vendo futebol. É simples. Mas a mãe tá o quê? Tá hiperligada. A mulher tá o quê? Tá hiperligada em várias coisas. Isso é uma desgraça. Isso não é bom por um lado. É ótimo por um lado, mas é uma desgraça por outro, porque você não consegue focar, centralizar aquilo que você precisa fazer. E aí entramos num outro patamar chamado hiperfoco. Hiperfoco é você centralizar exatamente, ou Manu, não sei nem, não, acho que não ia falar sobre hiperfoco, mas só falar aqui rapidamente sobre a parte do hiperfoco. É você centralizar, bloquear um período, uma semana, duas, três, e só estar focado numa determinada coisa. Para o homem, isso é fácil fazer. Para a mulher, é muito complexo. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, tá bem? Seria fantástico que os homens conseguissem ter essa capacidade de observar duas ou três coisas ao mesmo tempo. É por isso que quando uma mulher pede, olha, busca sei lá, o pacote de farinha que está na gaveta, na segunda gaveta, no meio da gaveta. E o homem chega lá, olha, 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 não tá cá. Aí ela chega lá e vem, serve isso? Por quê? Porque é um olhar simplesmente de foco numa coisa. E esse olhar mais amplo, que a mulher tem essa capacidade, que é brilhante, o homem não tem. Então, cada um tem o seu benefício e o seu malefício, vamos colocar assim. Portanto, desconstruam isso da vossa cabeça. O facto de a mulher conseguir fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo não necessariamente é se tornar produtivo ou ter foco. Tá bem? Vá, força, Manu, desculpa. Bom, a falta de foco, né, como o Gustavo está falando, ela faz a gente dividir nossa atenção em várias direções, né? Então a gente acaba dividindo nossa atenção
para vários objetivos, para várias tarefas, e aquilo acaba diminuindo nosso poder de realização. A gente acaba fazendo menos, fazendo deixando a desejar, né, aquelas tarefas. Então, a gente acaba fazendo aquilo com uma capacidade aquém do que a gente tem. Então, o ideal é que a gente foque em poucas coisas, em poucas tarefas no dia e realize aquilo com foco realmente, com atenção plena, porque isso vai aumentar nosso poder de realização, vai aumentar os nossos resultados. Então, menos é mais, realmente, menos é mais. A gente focar em poucas coisas, em poucas tarefas e realizar aquilo. Igual eu estava falando um dia acho que semana passada, nos meus stories, que eu estava colocando muitas tarefas no meu dia. Então, eu colocava várias tarefas para um dia só e acabava não conseguindo realizar todas, né? Por quê? Não dava conta, né? Era muita coisa para um dia só. E aí, essa semana eu mudei. Eu coloquei, não, vou colocar só as coisas mais importantes e vou diminuir a quantidade de tarefas. E aí eu consegui realizar tudo, porque eu foquei nas coisas importantes. Eu parei de colocar 1 milhão de coisas, 1 milhão de tarefas que eu não ia conseguir realizar e foquei naquilo que realmente era importante para mim. Coloquei poucas, mas tarefas que realmente iam me gerar resultado. Então, é você entender gerar resultado, focar naquilo. Por quê? Fazer menos, você faz com mais capacidade, você faz com mais atenção plena que a gente fala, né? E aquilo vai gerar mais resultado para a gente, certo? Então, o foco pode ser treinado, né? É possível reeducar nossa atenção. É importante a gente entender isso, porque muita gente fala, mas eu não consigo, eu não tenho foco, isso não é para mim. Mas isso é treino. Eu também, sinceramente, era uma pessoa que Treino, muito não treino. tinha foco. Então, eu comecei a treinar essa habilidade, né? Eu comecei não, eu vou aqui ler durante 30 minutos. E desses 30 minutos eu vou só ler. Não vou olhar celular, não vou olhar computador. Vou só fazer a leitura. Então, você treinar o seu foco. Então, 30 minutos é muito tempo para mim. Então, coloca 15. Vai de acordo com a sua capacidade. E aí, você vai aumentando. Como eu falei, é um treino. Comecei com 15 minutos. E aí, eu vi que eu estava conseguindo, aumentei para 20. E aí, você vai aumentando. Então, você vai treinando esse poder de foco que você tem. Todos nós temos. É só a gente exercitar, né? Então, fazer poucas tarefas e fazer uma tarefa do início até o fim. Porque muitas vezes a gente começa uma tarefa e vai fazer outra. Aí para aquela outra e faz outra. Então, a gente passa o dia começando a fazer várias coisas e não termina nada. E até na vida da gente também. Às vezes a gente começa vários projetos, né? E vai parando e não realiza nada na vida. A gente tem uma vida de coisas pela metade, né? Sem acabar nada, sem terminar nada. Então, o foco, você vai exercitar assim, você vai começar uma tarefa. Pronto, eu comecei a fazer determinado relatório aqui para o meu chefe. Você só vai fazer a próxima tarefa quando você terminar esse relatório. Mas ficou chato. Eu cansei dessa tarefa. Você para um pouco, toma um cafezinho, dá uma relaxada, né? Respira e volta para aquela tarefa. Não pare, não vá para outra tarefa sem você ter terminado a primeira. Por quê? Isso vai enfraquecer o seu foco, né? Então, o que enfraquece nosso foco é isso. A gente querer ficar fazendo várias coisas começando uma, cansei, essa tarefa ficou chata, eu vou fazer outra, depois eu volto para essa, e vou fazendo outro, vou fazendo outras, e não termina nenhuma, né? Então, isso é para cá nosso poder de foco. Então, você precisa exercitar o seu foco. Então, você começa dessa forma, começando uma coisa, começa no início, meio, fim, não para até terminar. Você pode parar para descansar, para relaxar a mente, mas não para fazer outra coisa, entendeu? A gente fazer uma coisa por vez, realmente usar o nosso foco a nosso favor, usar esse poder que a gente tem a nosso favor, né? Então a gente exercita a atenção. Isso eu tenho feito, porque eu não era uma pessoa que tinha foco. E na verdade eu estou nesse processo de exercitar, né? Mas entender isso me fez, não, eu posso ter mais foco, eu posso ter mais atenção. É só eu exercitar essa habilidade em mim. Todos nós temos, é só a gente ir exercitando, né? Como um músculo, né? Quando a gente vai malhando, vai todo dia lá, malha, o músculo vai crescendo. A atenção é a mesma coisa, o foco é a mesma coisa. Quanto mais você treina, mais ele cresce. Com certeza. Com certeza. É mesmo isso, treinamento. É você mostrar para o seu cérebro que você tem agora esse padrão. Você tinha um padrão de quem fazia muitas coisas, de quem juntava várias coisas e depois acaba por acumular. Isso faz lembrar as pessoas que começam 2 livros ao mesmo tempo, ou 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio um pouquinho daqui, depois leio um pouquinho daqui, depois leio um por aqui. Aí não Já entendi foi nenhuma comprovado que coisa. isso faz... Não, e já foi comprovado que as pessoas levam o triplo do tempo para ler quando você divide a atenção entre leituras. Olha que coisa linda. E depois a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok, você vai durar o triplo do tempo. Mas será que isso depois, a sua falta de foco vai te permitir você construir a tal produtividade que nós falamos inicialmente? Essa é a grande questão, né?
É o E que é a exatamente o Rosângela que eu falou e tô bem, é fazendo. a atenção plena, é mesmo isso. Às vezes a gente acha que vai fazer várias coisas ao mesmo tempo para ser mais produtivo, mas a gente está fazendo realmente o processo contrário, a gente está sendo improdutivo. Então, a gente entender meditação, atenção plena, isso realmente exercita muito o foco, né? Eu tenho praticado todos os dias, pela manhã e à noite, a meditação. Isso exercita muito Somos nosso foco. dois, somos dois. Então, para fechar, né, esse tema, né, de foco, para fechar já vai completar uma hora de live, né? Eu queria dizer que foco, para a gente entender bem sucinto, foco é saber dizer não. Porque, como eu falei, a gente vive num mundo de várias possibilidades, várias oportunidades, várias coisas para a gente fazer, várias informações chegando a todo tempo. Então, é para você dizer não a tudo que não está relacionado com os seus objetivos, com a sua meta, e focar naquilo que você realmente quer realizar. Focar em poucas coisas, mas que são as coisas que vão ter. Irá gerar os resultados que você deseja, né? Então, sabe escolher também as tarefas que você vai priorizar, né? Sabe escolher de acordo com o que vai te aproximar dos seus objetivos. Né? Isso é uma coisa também que é importante a gente exercitar. A gente saber escolher, porque a gente acha, não, eu vou fazer poucas coisas, mas aí você escolhe umas coisas que, tipo, não tem relação com os seus objetivos, que não vão te aproximar dos seus sonhos. Mas você tem que focar naquilo que realmente vai te gerar resultados, né? Não é focar em poucas coisas que sejam coisas aleatórias, tem que focar naquilo que vai gerar resultados. Então, foco é isso, é foco é você dizer não ao mundo de oportunidades, ao mundo de possibilidades que existe aí fora e focar naquilo que você quer de verdade, que você quer realizar para a sua vida. É isso, é mesmo isso. Existe uma lei maravilhosa, não sei se vocês conhecem, chamada Lei de Pareto. E a Lei de Pareto, o que que diz? Que 80% da sua produtividade, daquilo que você quer buscar, está em 20% das coisas que você faz. Então, muitas das vezes a gente não tem o foco nesses 20% e não produz os 80%. Estamos muito preocupados em olhar para os 80%, que é as tais multitarefas, que só vai te trazer 20% da sua produtividade. Então, esse buscar um olhar de águia, um olhar canalizado para aquilo que é o objetivo, vai fazer com que você construa muito mais do que aquilo que você imaginava, se você não buscar exatamente o que pode te trazer mais retorno em todas as áreas da vida. Eu não estou a falar só de produtividade financeira ou de carreira, tá bem? Aliás, não estamos a falar sobre isso. Estamos a falar sobre todas as áreas da vida. É, sim, jogar o tempo afora, é verdade. Ô, A gente Manu, eu não acaba sei se gastando mais tempo. eu não, eu não sei se é consigo. Sim, é que tá a Oi? falhar aqui um pouquinho, mano. Não sei se é comigo ou se é consigo. Teve a Para mim tá travar um parecendo pouco. normal. Ok, ok. Agora tá melhor. Tava a travar um Melhor? bocadinho. Pronto, Ok. então era isso, né? A contribuição que eu tinha para dar hoje junto com o Gustavo. Você quer falar sobre as ferramentas que eu tinha dito? Para Então é finalizar? assim, para nós finalizarmos, porque a gente já ultrapassamos aqui uma hora, obrigado Instagram por nos deixar um pouco mais do que uma hora. O Instagram agora está sendo muito, muito bonzinho conosco, né? Tá permitindo que ultrapasse uma hora aqui a nossa live. E mais do que a gente tomar consciência, que foi aquilo tudo que a Manu trouxe aqui, principalmente, é nós buscarmos ferramentas para permitir construir mais foco, para permitir construir mais produtividade. Como assim ferramentas, Gustavo? O que nós podemos oferecer para gerar mais foco? Primeiro de tudo, é você definir exatamente o que você precisa fazer. Lista 5 coisas. Numa semana. Ah, Gustavo, 5 coisas numa semana? Sim, 5 coisas numa semana para você fazer. No máximo, de 3 a 5 coisas. E faz um placar. Uma coisa que você tenha espetado na sua parede que mostre projeto 1, pode ser um para cada área da vida, por exemplo. Eu preciso meditar 15 minutos. Ou eu preciso rezar 15 minutos. Eu preciso ligar para 5 clientes essa semana. Eu preciso caminhar 15 minutos. Eu preciso. Ok? Qualquer coisa que você escreva. Por que escrever e colocar na parede? Por uma razão muito simples. Você, cada vez que lê, você se auto
absorve, você se auto, não é recriminar, mas você se autopolicia sobre aquilo que você mesmo definiu. E é louco, eu tive um dia desses a brigar comigo mesmo que eu tinha definido uma coisa que é uma outra ferramenta chamada agenda, que nós colocamos aquilo que são os nossos compromissos entre prioridades, entre coisas do meu dia a dia que eu preciso fazer e que ninguém mais pode fazer, e depois coisas que fazem parte da minha rotina e crio rotinas poderosas, é o melhor conselho que eu posso vos dar, ok? Quer na minha vida profissional, quer na minha vida pessoal. Ah, como assim, Gustavo? Eu preciso ter uma agenda pessoal e outra agenda profissional. E eu pergunto, você tem duas vidas? Ou você só tem uma? É porque se você tiver duas vidas, você utiliza duas agendas. Eu só tenho uma. O Gustavo profissional é o mesmo Gustavo pessoal. Não muda. A diferença é que em determinados horários eu estou como Gustavo profissional, em determinados horários eu estou como Gustavo pessoal. Mas a minha vida é única, as 24 horas são iguais. Né? Então, a agenda é uma outra ferramenta. O placar da disciplina é uma ferramenta brilhante. Ok? E depois, um planner, um planejamento para você fazer dentro daquilo que você definiu. Então, eu tenho um planner que pode ser algo maior, que é algo mensal. Eu posso ter a agenda, que são fatores semanais, ok? E depois o placar, que é aquilo que são as minhas metas que eu vou riscando. Põe assim umas bolinhas, ok? Construa algo, eu vou fazer aqui, construa algo que eu tenho aqui, meta 1, meta 2, meta 3 e assim sucessivamente. E eu coloco pequenas bolinhas, não sei se dá para ver, ok? Eu construo aqui metas e depois ponho pequenas bolinhas a cada dia. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um check naquelas que eu construí, ou pintar de verde se eu construí, ou pintar de vermelho se eu não fiz naquele dia, por exemplo. Ok? Isso vai permitir que vocês comecem a mostrar para vocês mesmos que vocês estão a concretizar aquilo que vocês estão a fazer. E aí, pegando uma coisa importante que a gente já falou aqui, observa aquilo, os 20% segundo a lei de Pareto, que está a te trazer 80% da sua produtividade em cada uma das áreas da sua vida. Não espere simplesmente para ir fazendo. Lembre-se uma frase que eu disse logo no início hoje. Quem começa o dia quando o dia começa, já começa o dia atrasado. Portanto, se quem já começa o dia quando o dia começa, significa que eu não olhei para aquilo que eu preciso fazer. Sonhe grande, mas comece pequeno. Dê um passo de cada vez, construa diariamente aquilo que vai ser o seu projeto de vida, ok? Que vai linkar com a sua missão de vida. Aquilo que eu tenho aqui, ó. Eu coloco, tá na minha parede, minha missão de vida. Por quê? Porque eu diariamente, os membros da minha família, as pessoas que passam aqui na minha casa, leem e depois falam, Gustavo, então, você está a fazer aquilo que é a sua missão de vida? Você está a seguir o caminho que você pretende para a sua vida? Ou você está a fazer uma coisa que não te interessa de absolutamente nada? Esse fator é completamente potencializador daquilo que você pretende. Construa aquilo que você quer para a sua vida. Porque nós vamos fazendo... É aquilo que você falou, mano. Nós acabamos por fazer as coisas de rotina. Eu vou rezar porque eu tenho que rezar. Porque de noite eu rezo, ponto. Né? Não, eu vou rezar porque eu vou me conectar com um ser superior que vai me dar luz, que vai me dar um caminho, que vai acalmar o meu coração. Essa semana eu tive uma perda muito forte na minha vida, que foi um dos pilares da minha vida, que foi meu avô. Ele foi para o andar de cima e hoje está a olhar por nós de certeza. O meu avô faleceu com 102 anos. Uma vida magnífica, magnífica. E ele era um sábio, uma pessoa fora da curva. Fora da curva. Eu peço desculpa, eu já começo a ficar com lágrimas nos olhos. Foi essa semana, foi no domingo, e isso está muito recente para mim ainda. E eu levo dentro do meu coração aquilo que ele sempre dizia, que construa aquilo que você quer que as pessoas te lembrem.
construa aquilo que você quer que as pessoas te lembrem. O que vocês querem produzir na vossa vida que quando vocês não estiverem aqui, vocês sejam lembrados? Não se incomodem com não estar aqui e morrer, tá bem? Não estou a falar sobre isso. Nós ainda vamos viver muitos anos, se Deus quiser. Eu estou a falar aqui, nós passamos pela vida de muitas pessoas e muitas pessoas passam pelas nossas vidas. Muitas. Ok? O que eu levo dessas pessoas e o que elas levam de mim? Era essa um pouco a ideia que o meu avô falava muito. O que vocês estão construindo, vocês constroem diariamente. Não é de um dia para o outro, não é fazendo as coisas rotineiras. Nós construímos quando nós focamos naquilo que é a nossa missão, o nosso projeto de vida, aquilo que nós desejamos para nós, para a nossa família, para o estilo de vida que vocês desejem. Por isso que eu gosto sempre de dizer que sonhe grande, mas comece pequeno. Não adianta vocês olharem ou nós olharmos para aquilo que os outros fazem ou que os outros têm e não ver o caminho que eles fizeram. É muito fácil nós olharmos para quem tem muita coisa e falar, eu queria ser que nem essa pessoa. Calça as botas dessa pessoa e começa lá no início. Quem hoje é grande, um dia começou pequeno. Outro mentor que nós temos, né, Manu? Chamado Vitor Damasio. Né? Quem hoje é grande, um dia começou pequeno. Foi também um pouco através disso que nós nos conhecemos, né, Manu? E através de tentar desenvolver as nossas competências pessoais, desenvolver a nossa capacidade de produzir a nossa própria vida. Olha que lindo, produzir a nossa própria vida. Okay? Porque ela é um mentor que nós temos, chamado Wendel Carvalho, que diz uma coisa magnífica que eu uso para a minha vida, que é aves da mesma plumagem voam juntas. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. É isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Nós estamos a dar um pouco, a voar juntos e produzir aquilo que a gente ama fazer, que é partilhar conhecimento, que é algo magnífico. Por isso eu tenho muita gratidão, Manu, por você ter aceito esse convite. Tenho muita gratidão por tudo aquilo que você trouxe hoje. Foi fantástico, top. E eu queria permitir, se você me permite, perguntas. Eu acho que nós construímos as coisas para quem está aí, desse lado, mas também aquilo que vocês trazem vão nos fazer crescer, ok? Portanto, dúvidas, perguntas, uma coisa que eu adoro falar para meus alunos. Dúvidas, perguntas, angústias. Digam agora ou calem-se para sempre. Não, tô brincando, não calem-se nada para sempre. Vocês podem falar à vontade. Ok? Escrevam. Dúvidas sobre foco, sobre produtividade, sobre constância. Ok? Lembre-se, uma outra frase que eu adoro, que é: as pessoas não fracassam. As pessoas desistem. Verdade. Portanto, foco, disciplina. Crie rotinas poderosas que vão te levar para onde você quer. Que rotinas são essas? Aquilo que nós acabamos de falar. 5 rotinas que você vai ter por semana para concretizar aquilo que você quer. Eu quero... Eu por exemplo, construo as tais metas, é algo que nós, a Manu também faz muito isso, né? E aquilo que nós queremos concretizar, nós criamos metas, e essas metas depois são divididas ou subdivididas por etapas, ok? E são as metas anuais, as metas mensais, as metas semanais e depois as diárias. Né? E depois, obviamente, nós temos essas ferramentas que nos ajudam. Eu, por exemplo, gosto muito de eu até comentei com a Manu que eu utilizo muito, um aplicativo da Microsoft chamado To-Do, T-O-D-O, To-Do, que é um aplicativo de tarefas. Tarefas que eu faço, eu coloco no To-Do. Por exemplo, eu corro 2 vezes a 3 vezes por semana, mas tem 2 que eu corro de certeza, ok? Então tá nesse aplicativo essa tarefa. Toda quarta e sexta, às 6:30 da tarde, eu vou correr. Então,
esse aplicativo simplesmente me lembra. Está na agenda também, ok? Mas qual é a diferença da agenda para o To-Do? To-Do é um aplicativo de tarefa. Eu quero concretizar uma tarefa e eu coloco no To-Do. Ah, eu tenho aquilo que vai ser a construção do meu dia. Eu coloco numa agenda. Eu quero verificar o que eu tenho que fazer durante uma semana, quais são as metas da minha semana, eu coloco num planner semanal. Ou essa tabelazinha que eu acabei de vos mostrar. Uma coisa tão simples como isso. Eu construo meta e coloco cada uma das metas e depois os dias da semana. Simples assim. Não precisa gastar dinheiro com nada. Simplesmente mostre para você mesmo aquilo que você precisa fazer. Isso cria uma obrigação no seu cérebro de concretizar. Você incentiva você mesmo a concretizar aquilo que você mesmo planejou. Eu comecei a falar, acabei por não concluir. Eu um dia desse estava a brigar, foi até ontem. Estava a brigar comigo mesmo porque eu tinha planejado, num período da tarde, de fazer uma determinada tarefa, que era corrigir umas frequências, né? Corrigir os exames dos meus alunos. E aí, como eu ainda tenho esse problema e estou a trabalhar nele, que é a capacidade de dizer não, quando você diz não para os outros, anotem isso, por favor. Quando vocês dizem não para os outros, você diz sim para você. Quando você diz não para você, você diz sim para os outros. E aí chega a minha diretora e fala: Ah, Gustavo, eu preciso que você faça isso, isso, isso e aquilo. E eu comecei a fazer. Só que eu cheguei para ir 15 minutos depois, eu falei: Uou, para, Gustavo, não foi isso que você se propôs a fazer hoje. Não é isso que você definiu que você ia fazer. Agarrei o telefone e falei: Olha, sabe aquela agenda que eu lhe mostrei no início da semana? Não consigo fazer isso que você acabou de me pedir. Ah, Gustavo, mas é urgente. Peraí, é urgente? Precisa ser feito hoje? Não, pode ficar para amanhã. Eu falei, então amanhã eu já bloqueio na agenda e vou fazer isso que você me pediu. Mas hoje eu não posso. Por quê? Porque eu estava a dizer não para mim. Ah, é uma coisa simples. Tá bem, mas são das simples coisas que você depois constrói o muito. É dizendo não para você constantemente que depois você não consegue fazer nada daquilo que a Manu falou aqui, que é as suas prioridades. São as suas prioridades. Que pode estar linkado com aquilo que a sua empresa pretende, aquilo que a sua empresa faz, aquilo que você pretende realizar na sua vida profissional. Mas para isso, você tem que demonstrar que você tem tudo esquematizado, tudo organizado. Portanto, volta àquela frase: quem começa o dia, quando o dia começa, já começa o dia atrasado. Manu, diga coisas. Eu já pedi você me falar para eu parar de falar, senão eu fico aqui horas e horas e horas e horas. Bom, isso que você falou é muito importante, né? A gente focar no processo também, porque às vezes a gente foca muito no resultado principal. E aí a gente esquece que para chegar no resultado principal, a gente precisa fazer ações diariamente, né? Ações todos os dias. E aí, quando a gente não faz essas ações, a gente não alcança o resultado que a gente deseja, os objetivos que a gente tem. Então, por isso que muitas vezes a gente deseja tanto o resultado de outra pessoa, mas a gente não pensa no que é que aquela pessoa fez para chegar naquele resultado. Então, para a gente conquistar o que aquela pessoa conquistou, a gente precisa fazer várias ações diariamente durante um longo período de tempo para poder conquistar aquele resultado. E para a gente conseguir fazer essas ações, é muito importante a gente aprender a priorizar o que é importante, como a gente já falou, importante a gente dizer não quando é necessário, porque isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente atende demais a demanda de outras pessoas, né? Não sabe dizer não, não sabe se colocar como prioridade e acaba deixando nossos objetivos, nossas metas, nossos sonhos, a vida que a gente quer ter no futuro de lado, né? Então é importante a gente analisar isso. O que é que eu quero realizar para a minha vida? O que é que eu preciso fazer todos os dias para realizar aquilo? O que é que eu não vou fazer? Porque isso, o que eu não fizer também é importante. A gente saber o que a gente não vai fazer também é importante. Porque várias coisas que a gente faz, né, diariamente, vícios, coisas que não agregam para os nossos resultados, atrapalham, na verdade, né? Eles não agregam, mas também atrapalham. Então, a gente saber o que a gente não vai fazer também é importante. Então, a gente saber usar nosso tempo é exatamente isso. A gente saber o que precisa fazer e saber o que precisa não fazer também. Porque, como eu falei anteriormente, né? Foco é dizer não. Foco é dizer não para outras pessoas também.
Lógico que a gente também não vai dizer, não vou ajudar mais ninguém, não vou fazer mais nada por ninguém, não. É como eu falei, ter consciência. Não, hoje minha prioridade, como o Gustavo fez, minha prioridade era realizar determinada tarefa. Mas amanhã eu posso fazer o que a minha diretora pediu. Então, você saber se colocar, né, também para as pessoas. Não, gente, olha, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Ou então, peça para tal pessoa que ela pode te ajudar. Então, é você saber ter esse jogo de cintura, né? Você saber dizer não sem ser desagradável também, né? Porque às vezes a gente, não vou fazer mais nada por ninguém, vou focar em mim. Não, é você saber balancear as coisas, né? Saber o que é importante para você naquele momento. Se você já tiver feito suas prioridades, você pode ajudar outra pessoa, você pode fazer algo por alguém, mas você também se colocar como prioridade, não vai fazer isso como uma rotina, é sempre estar fazendo pelos outros e por você não faz nada. Então, você conseguir fazer essa balança, né? Você vê como está o seu dia, como são suas atividades, quais são as suas prioridades, priorizar primeiro o que é importante para você e depois você pode atender a demanda de outras pessoas, né? Então, é você saber usar o tempo com consciência, que é o que a gente bateu muito nessa tecla hoje e que eu acho que é extremamente importante, né? Você ter consciência do que você está fazendo, ter consciência de como você está usando o seu tempo, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Se a gente não usar ele de forma correta, se a gente não usar ele para alcançar nossos objetivos, as nossas metas, para realizar o que a gente quer para nossa vida, o tempo passa, a vida passa e a gente vê que não fez nada do que a gente queria, não fez nada do que a gente desejava. E aí fica aquela sensação de que viveu vários anos, mas não realizou nada, mas não avançou em nenhuma área da vida, não teve grandes resultados. E às vezes também a gente não quer grandes resultados, a gente quer uma vida mais comum. E também isso é importante. É Com você se certeza. entender, você se conhecer e focar no que é importante para você. Isso é um ponto-chave também, você entender quais são suas prioridades e focar naquilo. Não é porque Gustavo quer ser milionário que eu também vou querer ser milionário. Não é porque meu irmão quer passar no concurso público que eu também quero. É você entender o que você quer e focar naquilo que é importante para você, e não para os outros, não para outras pessoas, e sim para você, porque assim você vai construir a vida realmente que você deseja ter, você vai ter mais plenitude, você vai ter mais clareza, você vai ter realmente os resultados que você deseja, porque não adianta a gente passar uma vida inteira achando que está sendo produtivo, né? Mas sendo produtivo nas coisas erradas, nas coisas que não são importantes para você. Com certeza. Então, eu acho que essa era a contribuição que eu tinha para dar hoje aqui com o Gustavo. Não, Ninguém mandou perguntas, né? Então, acho que ninguém tem dúvidas. pois é, Mas, se pois é. vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem no direct para a gente. Tá aí, coloquei Periodicamente, aqui eu também tenho marcado, caixinha de perguntas. coloquei aqui Eu abro caixinha marcado de o perguntas, nosso. pode mandar lá as perguntas. E eu agradeço muito ao Gustavo pelo convite, né? Por a Nada, gente eu que poder ter agradeço. Eu que agradeço, informações, Manu. E ter antes de nós agregado, né, na terminarmos, vida deixa eu das só fazer aqui pessoas. uma coisa rápida. Eu vou até desativar aqui os comentários. Vamos fazer aquele print para nós colocarmos. Olha, coloquem nos vossos stories. Marquem a Manu, marquem a mim. E digam numa frase o que vocês levaram hoje daqui. Não adianta simplesmente vocês ouvirem se vocês não colocarem em prática. Isso é um princípio básico, vocês têm que colocar em prática. Portanto, nós vamos fazer aqui um sorriso. Eu vou continuar a falar enquanto eu vou fazer um print, tá bem? Portanto, vocês fazem um, dois, três, um print. Ok? Já posso voltar a falar. Portanto, marquem a mim, marquem a Manu e põem lá nos vossos stories uma frase daquilo que vocês levam daqui hoje, ok? Gratidão por vocês estarem aqui. Manu, sem palavras. Gratidão do fundo do coração por hoje. E, foi um conteúdo fantástico, um conteúdo com aquilo que eu tinha certeza que ia ser assim. E conhecendo e seguindo você também diariamente naquilo que você produz, ok? Mas foi fantástico aquilo que nós tivemos aqui, alguns trocas de insights daquilo que a gente poderia trazer para vocês. E foi fantástico, foi maravilhoso. Estamos aqui já 1h30 e ficávamos aqui muito mais. E, portanto, a gratidão do fundo do coração. Muito, muito, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Obrigado por cada palavra que disseste aqui. Ok? Obrigado a quem está aqui até agora, quem esteve aqui o tempo todo, teve pessoas que estiveram aqui o tempo todo, 1h30. Gratidão por vocês estarem aqui. Se não quiserem fazer pergunta agora, estamos aqui, ok? Se não, se quiserem mandar um direct para Manu, um direct para mim, tá? Responderemos com todo gosto, tá bem? Foi um prazer imenso. Desconfinando o tempo é aquilo que está aqui. É uma série que nós tentamos trazer aqui, ou trouxemos, estamos a trazer toda quinta-feira. Trazemos sempre uma pessoa especial. Hoje foi a Manu Cabral.
Para quê? Para trazer conteúdos daquilo que vai ser a nossa construção do tempo, de permitir que o tempo seja o nosso melhor amigo e ele nos permita concretizar tudo aquilo que nós desejamos, ok? Portanto, Manu, mais uma vez, obrigado por você estar aqui comigo. Foi mesmo um gosto tê-la aqui, ok? Sigam a Manu, leiam o e-book dela, espetacular, está na bio dela, vai lá debaixo da foto, tem lá a descrição, lá embaixo tem na bio dela o e-book para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre essa gestão do tempo. Manu, muito obrigado do Eu que fundo do agradeço. coração, ok? Meus queridos, gratidão por vocês estarem aqui. Ninguém tem pergunta, estamos aqui a falar para ver se vocês fazem alguma pergunta para gente. Isso é bom quando essa troca. Digam lá qualquer coisa. Ai, tantos corações, obrigado. Manu, quer dizer alguma coisa? Por mim, tá tudo dito já, né? Eu agradeço muito o convite e espero ter contribuído, né, de alguma forma para vocês que estão assistindo, para você, Gustavo. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, né? Podem falar com a gente realmente tem isso como missão, né? Contribuir para a vida das pessoas, ajudar, poder tirar essa dor, né, que muitas pessoas têm de que não tem tempo, que não consegue produzir, e que a gente também está passando por isso, a gente está resolvendo isso na nossa vida e está contribuindo com outras pessoas também a resolver esse problema que várias pessoas têm, acho que a maioria das pessoas tem esse problema, né? Então, é a nossa missão, é o que a gente deseja contribuir na vida das pessoas, a gente faz com muito carinho, com muito amor, e é isso. Que bom, que bom. Manu, muito obrigado. Rosângela, muito claro. Ah, fantástico. Que bom que geramos aqui a clareza naquilo que a gente estava a dizer. Meus queridos, gratidão mais uma vez. Segue a Manu, me segue. Vamos partilhar conhecimento diariamente. Um beijo grande, Manu. Um beijo enorme nos vossos corações. Bem-ajam. Um resto de excelente semana. Vamos concretizar nossos projetos. Foco e produtividade. Bye, bye. Tchau, boa noite. Boa noite.